Imagine carregar dentro de si um segredo tão profundo que poderia mudar o rumo da fé de toda uma geração. Já pensou como seria viver dividido entre duas realidades? De um lado, a herança da sua família, do outro, o chamado de Deus para algo muito maior? Quantas vezes você também já se sentiu preso entre o medo e a coragem, sem saber se está realmente pronto para enfrentar o preço da verdade? Neste vídeo, você vai descobrir a história não contada de Timóteo, o jovem discípulo de Paulo que transformou dúvidas em força e se tornou o guardião da fé. Uma jornada de escolhas difíceis, perseguições e segredos revelados que continuam ecoando até hoje. Assista até o final e entenda como essa mensagem pode fortalecer a sua própria caminhada diante dos desafios que você enfrenta. Listra acordava com cheiro de pão e poeira, e Timóteo aprendia a respirar entre duas mesas. De um lado, Eunice e Lloyd abriam as escrituras como quem abre janelas, salmos na ponta da língua, promessas acesas na lamparina. Do outro, o pai grego alinhava argumentos como colunas de mármore, razão, comércio, utilidade. O menino cresceu tentando levar água a dois campos, e os jarros tilintavam dentro dele. À noite, quando as vozes subiam, Eunice dizia que a sabedoria desce do alto. O pai retrucava que o mundo honra obras, não lendas. Timóteo saía para o pátio, olhava o céu e pedia um sinal que coubesse em suas mãos. Aprendeu a ouvir, a calar e a guardar perguntas como sementes. Num amanhecer de mercado, o rumor correu pelas pedras. Um judeu viajante pregava na praça sobre um reino que não se compra. Timóteo ergueu os olhos e seus passos, sem perceber, começaram a mudar de direção. A praça de Listra estava lotada e o sol caía sobre as pedras como fogo. No centro, um homem de olhar firme falava com voz que parecia cortar o ar. Era Paulo, o judeu de quem diziam ter perseguido os seguidores de Jesus, mas agora anunciava esse mesmo Cristo como Senhor. Timóteo se esgueirou entre a multidão, curioso. Não ouviu discursos pesados da lei, mas palavras de graça, de perdão e de fé que não dependia de obras humanas. Cada frase parecia iluminar uma parte da dúvida que carregava desde menino. Enquanto uns zombavam e outros se irritavam, ele sentia algo nascer dentro de si. Depois da pregação, aproximou-se tímido. Paulo olhou-o nos olhos e perguntou: "Qual é o teu nome?" "Timóteo", respondeu. O apóstolo sorriu e disse: "Então vem, há uma semente em ti, e o Senhor deseja fazê-la frutificar." Naquela noite, em uma casa simples, um pequeno grupo se reunia em segredo. Lamparinas tremiam nas paredes, e Paulo falava sobre o reino que não é deste mundo. Timóteo, sentado entre os demais, ouvia como quem bebe água após longa sede. Mas o momento de paz foi quebrado pelo estrondo de passos e gritos do lado de fora. A porta foi arrombada e soldados romanos invadiram o aposento com tochas e espadas. O ar cheirava a fumaça e medo. Um ancião de barba branca foi arrastado para fora. O líder dos soldados exigiu que ele negasse a fé. Com voz fraca, mas firme, respondeu: "Meu Senhor é Cristo." O golpe foi rápido e o homem tombou diante de todos. O sangue escorreu pelo chão e Timóteo sentiu o estômago revirar. Paulo o puxou pelas mãos, sussurrando: "Não temas, a fidelidade nasce quando a coragem parece impossível." Se essa história já está mexendo com você, então pausa um segundo, deixa o like agora e se inscreve no canal. Assim, você fortalece essa mensagem e ajuda a espalhar a palavra para muito mais pessoas. Dias depois, já em outra cidade, o grupo buscava alimento no mercado. Timóteo, ainda abalado pela lembrança do ancião morto, lavava o rosto em um poço quando percebeu ser observado. Um homem idoso, de pele marcada pelo tempo, aproximou-se devagar. "Tu te pareces com alguém que conheci", murmurou.
Timóteo franziu o senho. Quem? O velho respirou fundo antes de responder. Teu pai. O coração do jovem disparou. O homem o conduziu até a sombra de uma figueira e retirou de dentro do manto um pequeno rolo. Guardei isto, esperando o momento certo. Ao entregar-lhe o pergaminho, acrescentou em voz baixa. Teu pai tinha segredos, laços com autoridades. Se leres com atenção, entenderás. Antes que Timóteo pudesse perguntar mais, gritos ecoaram no mercado. Soldados se aproximavam. Em meio à correria, o velho desapareceu como poeira no vento, deixando apenas o rolo nas mãos trêmulas de Timóteo. As estradas da Galácia eram poeirentas e cheias de olhos invisíveis. À medida que o grupo avançava, parecia que os soldados sempre sabiam onde encontrá-los. Em Icônio, uma patrulha surgiu rápido demais. Em Derbe, portas se fecharam antes mesmo de chegarem. Paulo não comentava, mas Silas murmurava sobre vazamentos. Entre eles havia Jasão, homem de fala mansa e passos inquietos, que se oferecera para guiar rotas. Timóteo começou a observá-lo com atenção. Notava quando se afastava sob desculpas simples, quando insistia em atalhos que terminavam em becos perigosos. Pela primeira vez, decidiu agir. Assumiu a tarefa de organizar os caminhos, alternando rotas, mudando horários, pedindo silêncio. Não era apenas aprendiz, tornava-se responsável pelo grupo. Ainda assim, a sensação não desaparecia. A cada curva, a dúvida latejava. Estaria o inimigo mesmo do lado de fora? Ou alguém entre eles já havia vendido seus passos ao perigo? As notícias chegaram como trovão distante. Em Roma, Nero intensificava a perseguição contra os seguidores de Cristo. Logo, o boato tornou-se verdade amarga. Paulo fora capturado. A cidade inteira parecia respirar medo, e cada esquina escondia olhos atentos. Timóteo, mesmo arriscando a própria vida, decidiu procurá-lo. Subornou guardas, desviou por becos e desceu às entranhas frias da prisão mamertina. O cheiro de umidade e ferrugem impregnava o ar. Lá dentro, encontrou Paulo sentado no chão de pedra, os pulsos marcados por correntes, mas o semblante sereno, como quem carrega paz maior que o cativeiro. Sabia que virias, disse o apóstolo com um sorriso cansado. Timóteo ajoelhou-se junto às grades. O que faremos agora? A resposta veio calma. Faremos o que sempre fizemos. Pregar a verdade. Guarda o bom depósito que te confiei pelo Espírito que habita em nós. Não falou de fuga nem de vingança. Falou de legado. Timóteo segurou o pergaminho do pai oculto sob suas vestes e sentiu o peso redobrar. O segredo de sua linhagem parecia pequeno diante da responsabilidade que agora carregava. Ao deixar a prisão, o coração batia acelerado. Compreendia que sua missão não era apenas seguir Paulo, mas sustentar a fé quando o mentor já não estivesse. Numa noite sem lua, Timóteo percebeu Jasão, afastando-se do grupo com passos apressados. Seguiu-o em silêncio até a boca de uma gruta fora da cidade. A chama de uma tocha iluminava o interior. Jasão ajoelhado, segurando um pergaminho semelhante ao que Timóteo guardava. Quando o jovem entrou, o homem não demonstrou surpresa. Eu sabia que virias, disse com um sorriso frio. Jasão revelou suas intenções. Usar os registros como moeda de troca. Nomes, encontros e rotas poderiam render-lhe favores com autoridades romanas. Este pedaço de papel vale mais que a fé deles, afirmou, apontando para a tocha. Timóteo sentiu o sangue gelar. O segredo do pai agora estava misturado a uma conspiração que ameaçava a todos. Com firmeza, tomou uma decisão. Não deixaria que o pergaminho se tornasse arma. Copiou apenas o essencial em cifras simples para preservar a memória e queimou o restante diante de Jasão. Não negociarás o que Deus me confiou, declarou. Jasão recuou, derrotado, mas seus olhos guardavam ódio.
Ao sair da gruta, Timóteo percebeu que já não era apenas discípulo protegido pela sombra de Paulo. Pela primeira vez, escolhera sozinho, e sua escolha tinha salvado vidas. Ainda assim, o perigo apenas começava. O rumor espalhou-se pelas vielas de Roma. Ao amanhecer, Paulo seria executado. Timóteo não esteve presente no ato, mas o silêncio pesado que caiu sobre os irmãos confirmou a perda. Para muitos, era o fim de uma era. Para ele, era como perder o chão. Naquela noite, exausto e em lágrimas, adormeceu num esconderijo apertado. Sonhou que estava na mesma prisão, mas não havia trevas. Uma luz suave enchia o espaço. Paulo estava diante dele, sem correntes, com um olhar firme. Não temas, meu filho, disse. O que herdaste de teu pai pertence ao passado. O que recebestes de Cristo é eterno. Guarda o bom depósito, pois ele é a verdadeira herança. A voz soava como rio profundo, e o toque em seu ombro dissipou parte da dor. Timóteo acordou ofegante, mas fortalecido. Compreendia que a morte de Paulo não era fim, mas passagem do encargo para suas mãos. Anos se passaram antes que Timóteo voltasse a Listra. As ruas pareciam menores, mas cheiravam a mesma poeira da infância. Na casa de pedra simples, Eunice o recebeu com lágrimas, e Lloyd o abraçou como quem segura uma promessa antiga. O pai, envelhecido e mais lento nos gestos, preparou-lhe uma mesa. O silêncio entre os dois foi mais pesado que qualquer palavra. Finalmente o homem falou. Fiz escolhas para manter a paz. Escolhas que talvez tenham ferido. Timóteo não ergueu acusação. Colocou diante dele as Escrituras e leu sobre o perdão e o amor que não falham. O pai ouviu em silêncio, com olhos marejados. Não houve conversão espetacular, mas um movimento de abertura, um passo no coração que antes estava fechado. Para Timóteo, aquele momento foi sinal de que o legado de Paulo não era apenas pregar ao mundo distante, mas também semear reconciliação dentro das próprias paredes de casa. De volta às comunidades, Timóteo já não era apenas o jovem aprendiz de Listra. Agora era pastor, mestre e guia. As igrejas se reuniam em casas simples, perseguidas pelo império e assediadas por falsos mestres. Ele escrevia cartas, corrigia, exortava e encorajava, lembrando sempre do que Paulo lhe confiara. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O pergaminho herdado do pai não passou de símbolo distante. O verdadeiro segredo não estava em alianças antigas, mas no encargo vivo de preservar a sã doutrina e conduzir os fiéis com coragem e amor. Timóteo compreendeu que sua identidade não vinha do sangue grego, nem da sombra da dúvida, mas da fé que abraçara em Cristo. E assim, em cada ensinamento, em cada gesto de cuidado, ele selava a missão recebida, ser guardião da verdade, mesmo que o mundo ao redor tentasse calá-la. Os anos ensinaram a Timóteo que o verdadeiro segredo não era um rolo escondido, mas a fidelidade de cada dia. Ele descobriu que a fé não elimina o medo, mas o atravessa. Que a verdade pode custar caro, mas sempre liberta. E que a herança mais profunda não é de sangue, mas de confiança no Evangelho. Sua história ecoa até hoje como convite: escolher o caminho estreito, guardar a palavra, permanecer firme. Assim como Timóteo recebeu de Paulo, também nós recebemos o chamado de perseverar. A pergunta que fica é simples: qual verdade você está disposto a carregar? Se essa jornada de Timóteo falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E não esqueça, inscreva-se para continuar recebendo histórias que vão transformar sua fé e renovar a sua esperança. Deus abençoe.